atividades, nossas programações, temos todas as informações lá, tá bem? Esse é o texto que a gente está lendo ao longo desses últimos domingos, nessas últimas semanas, o aviso dos anjos sobre o nascimento de Jesus, preparando aqui os nossos corações para a celebração do Natal. Nossos cultos especiais de final de ano estão aí no dia 25. Aliás, antes, no dia 22, domingo dia 22, temos o musical Celebração, apresentado aqui na igreja às 19 horas, dia 22. No dia 25, nosso culto das luzes, às 20 horas, dia 25. Dia 31, nosso culto da passagem do ano, tá bem? Você pode anotar isso na sua agenda e vai ser muito bom ter você com a gente. Lucas capítulo 2, a partir do verso 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando Deus fala, e a fala de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Quando Deus fala, e a fala de Deus. A gente já tem tirado muitas lições desse texto, muitas mesmo. Várias indicações, várias sinalizações. Os textos bíblicos são muito inspirativos nisso, porque os textos podem apontar para várias direções. Os textos bíblicos sinalizam para várias direções. Por isso que você, às vezes, ouve 2, 3 mensagens sobre o mesmo texto e ouve ideias diferentes sobre aquele texto. São seguidos caminhos diferentes sobre aquele mesmo texto. Mas os textos bíblicos têm essa característica, têm essa peculiaridade. Eles são abertos. Eles são um leque. E sinalizam para vários caminhos, para vários lugares. E aí cada leitor, ou cada ouvinte da palavra, vai captando esses textos, vai ouvindo esses textos, ou vai lendo esses textos, e vai tomando para si algumas coisas, vai sentindo que, de alguma forma, aquele texto está falando a ele, falando com ele. Às vezes, uma pessoa lê um texto e não vê nada ali. E o mesmo texto fala muito para outra pessoa. E, às vezes, uma pessoa vê um texto, aprende algo, entende algo, e uma outra pessoa lê o mesmo texto, aprende outra coisa, e é sinalizada para ela uma outra coisa. Então é isso, os textos bíblicos têm essa multifacetagem. Ele é muito aberto, é um horizonte aberto nesse sentido. Vocês veem por esse texto mesmo, que nós estamos há tantas semanas falando nesse texto do aviso do anjo aos pastores, e tanta coisa que a gente pode tirar dele. Hoje, muito especialmente, eu quero refletir com vocês sobre a fala de Deus. Quando Deus fala e sobre o conteúdo dessa fala. Porque, de alguma forma, também, esse texto mostra essas duas coisas. Esse texto mostra quando Deus fala, e esse texto mostra o que é que Deus fala. Qual é a fala de Deus? Qual é o conteúdo dela? O que a gente pode aprender quando Deus fala? Então, nós temos aqui um anjo falando aos pastores nos campos, em Belém, anunciando o nascimento de Jesus. Mas, de alguma forma, essa cena é um paradigma. Essa cena é uma sinalização. Essa cena é uma espécie de um estereótipo
de um padrão, ela contém um modelo, tanto sobre as ocasiões em que Deus fala, quanto no que se refere à fala de Deus, ao conteúdo dessa fala, à matéria do que Deus fala a nós. Então vamos começar pensando sobre quando Deus fala. O texto nos mostra a ocasião, o momento, o contexto, a situação em que Deus fala. Você tem o anjo anunciando aos pastores que Jesus nasceu em Belém. E aí a gente pode perceber duas coisas iniciais sobre quando Deus fala. Primeiro, Ele fala tomando a iniciativa de falar. Deus fala quando Ele resolve falar. Deus fala quando Ele toma a iniciativa de falar. A iniciativa de se mostrar a nós, a iniciativa de se revelar a nós, a iniciativa de se comunicar conosco, foi sempre de Deus. Deus é que sempre tomou essa iniciativa. Ele toma a iniciativa de buscar o ser humano, Ele toma a iniciativa de mostrar ao ser humano quem Ele é, de se revelar ao ser humano. Ele toma a iniciativa de mostrar ao ser humano quem o ser humano é e o que ele precisa. Ele tomou a iniciativa de falar com Adão. Adão, onde estás? É sempre Ele tomando essa iniciativa. Jesus Cristo disse na casa de Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus tomando a iniciativa sempre. Então, se tem uma primeira coisa sobre a fala de Deus, é que Deus sempre vai tomar essa iniciativa. Tomou a iniciativa lá atrás, Gênesis começa dizendo isso, e Deus resolveu falar e falou, haja luz, e tudo veio dessa palavra de Deus. Ele resolveu falar, quebrou o silêncio, e dizendo, haja luz, deu origem a todas as coisas. Depois, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai começar da mesma forma que começou Gênesis. Gênesis começa dizendo que Deus disse, haja luz, houve luz, e começaram todas as coisas, e João vai começar do mesmo jeito. João vai começar dizendo, e a palavra estava com Deus, e a palavra se fez carne. Da mesma maneira lá, quando não havia nada, e Deus falou, e as coisas se fizeram. Agora aqui, também Deus estava sem falar, desde Malaquias, no Antigo Testamento. Pelo menos 400 anos antes, você tinha o que a gente chama de silêncio profético. Você não tinha nenhum profeta. Havia um hiato, um silêncio, que foi quebrado quando Jesus veio. Embora Jesus não fosse só um porta-voz da palavra, Ele fosse a própria palavra encarnada. E Deus, quando quebra o silêncio dessa vez, Ele não está só falando, Ele está se encarnando. A palavra está se tornando real. Mas a iniciativa é sempre dele. Ele se mostra, Ele se revela. Quando Moisés estava lá procurando um destino, procurando um sentido para a sua vida, completamente perdido diante dos acontecimentos que tinham abalado e mudado os seus caminhos, Deus se revela a ele, Deus se mostra a ele, e Deus aparece naquela sarça ardente, e Deus revela quem ele era, eu sou o que sou, e dá um sentido de vida a Moisés, e diz, você vai ao Egito, você vai libertar o meu povo da escravidão egípcia. Mas a iniciativa é sempre de Deus. Deus toma a iniciativa de falar. Deus toma a iniciativa de mostrar seu amor. Deus toma a iniciativa de mostrar sua misericórdia. Ele nos faz conhecer. Nós, por nós mesmos, não chegamos lá. Nós, por nós mesmos, a gente não conhece, a gente não vê. É Deus que se mostra. É Deus que abre nossos olhos. É Deus que ilumina. É Deus que nos chama a Ele. É Jesus dizendo sempre, segue-me.
É Jesus passando e dizendo às pessoas, sigam-me. Porque é Deus que toma sempre a iniciativa. Então, quando é que Deus fala? Quando Ele toma essa iniciativa. Nós não teríamos condições de descobri-lo, de ir até Ele. Ele é que vem a nós. Ele é que se mostra a nós. Ele é que estende a mão. Ele é que faz o caminho. Ele é que estabelece a ponte. Chegando até ao ponto de Jesus dar a sua vida e providenciar a nossa salvação. Ele é que providencia. Ele é que planeja e executa. Então, quando Deus fala, quando Ele toma essa iniciativa, a iniciativa é só dEle, sempre dEle. Ele é que vem a nós. Essa é a grande diferença do Evangelho para as outras religiões. Nas religiões como um todo, o homem está em busca de Deus. Mesmo no judaísmo, no Antigo Testamento, você tinha muito essa figura do homem atrás de Deus, fazendo seus sacrifícios, sacrificando animais, indo ao templo, querendo estabelecer com Deus um canal, lá os sacerdotes, o sumo sacerdote. E aí quando você chega no Evangelho, diferente do que era o judaísmo e diferente de todas as religiões, não é mais o homem em busca de Deus, agora é Deus em busca do homem. É Deus em busca do pecador, é Deus em busca da pessoa, é Deus querendo resgatar a pessoa. O Evangelho é Deus em busca da gente. Deus tomando a iniciativa de vir a nós. Então a iniciativa é sempre dele. A segunda coisa que a gente percebe sobre quando Deus fala nesse texto, é que fica muito claro também que Deus fala dentro da realidade de cada um de nós. Ele invade a nossa realidade, Ele vem à nossa realidade. Lá, aqueles pastores dos campos estavam vivendo a realidade deles. Provavelmente, naquele dia de manhã, tinham saído normalmente para levar suas ovelhas e seus rebanhos para pastarem nos campos. Estavam tranquilamente cumprindo a sua obrigação, com a semana toda planejada, sem imaginar o que ia acontecer naquele dia, nem passava pela cabeça deles o que ia acontecer naquele dia. E, de repente, dentro da sua realidade, dentro do seu dia, dentro da sua paisagem, dentro do seu contexto, dentro do seu trabalho, dentro da sua atividade, ali, naquela realidade deles, Deus fala com eles. Deus desce à nossa realidade. Fala na língua deles, fala sobre o lugar que eles conheciam, fala sobre onde eles deviam ir, lugar que eles conheciam. Ele vem à realidade deles, entende? Ele se revela dentro da realidade daquelas pessoas. Então, quando Deus fala, Ele invade a nossa realidade, Ele vem a nós, Ele fica do nosso tamanho. Ele fala a nossa língua. Deus conhece quem somos, Ele conhece a nossa estrutura emocional, Ele conhece a nossa história. Deus nos conhece melhor que qualquer pessoa. A nossa grande dificuldade, quando nós nos comunicamos com as pessoas, é nos fazermos compreendidos. E por mais que às vezes a gente se esforce em se tornar compreendido, a impressão que a gente fica às vezes é que a pessoa que está nos ouvindo ainda não conseguiu entender o que estamos sentindo. É uma dor muito grande, que a gente tenta expressar para o outro, e o outro não compreende, até nos abraça, até chora conosco, mas não sabe exatamente o que está doendo, não sabe exatamente aquela ferida. Pois Deus nos conhece, melhor que qualquer um, porque Ele nos conhece por dentro. Ele conhece a nossa realidade, Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso contexto. Ele conhece como fomos criados, Ele conhece o que passamos, Ele conhece a nossa estrutura emocional, o nosso psique, nosso coração, nossa mente. Ele conhece, então, quando Ele fala dentro da nossa realidade, Ele fala para que a gente possa entender. Ele não só coloca em cima,
num relevo muito alto e espera que a gente chegue até Ele compreendendo. Não, Ele se abaixa, Ele desce, Ele vem a nós. Ele fala de maneira que a gente possa entender, Ele age de maneira que a gente possa entender. Então, naquele momento, aqueles pastores dos campos, tinha uma realidade lá que era só deles. E Deus entra nessa realidade, Deus fala com eles. Deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, Deus sempre vai tomar a iniciativa de falar com você. Ele está sempre disposto a mostrar o amor dele, a misericórdia, o cuidado. Sempre disposto. E Ele sempre vai tomar essa iniciativa porque o que mais dá prazer a Deus é justamente se comunicar conosco. E também Ele vai falar de maneira que você entenda. Ele vai agir na sua vida de maneira que você entenda. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Evangelho de maneira que nós o entendemos. Escrito dentro da nossa realidade. É assim que Deus age. Então, quando você tem a impressão de que Deus está em silêncio, não, Deus está falando, Ele está falando sempre. A gente é que às vezes não consegue prestar atenção. A gente é que às vezes não para um pouco para ouvir. E a gente quer que Deus fale de determinada maneira. Não, Ele tem o jeito dele, porque Ele é que toma iniciativa. Às vezes Ele vem por caminhos que a gente nem imagina. Às vezes Ele vem de maneiras que a gente nem imagina, porque Deus tem o estilo dele, tem o jeito dele. Mas Ele sempre toma iniciativa, Ele sempre fala conosco. A gente que precisa parar para ouvir. E quando a gente para ouvir, e quando a gente percebe Deus trabalhando na nossa vida, Deus agindo, a gente percebe que Ele age dentro da nossa realidade, daquilo que estamos vivendo. Deus age conosco dentro daquilo que estamos vivendo e sentindo. Aquele problema, aquela situação, aquele conflito, é ali que Deus vai agir. Quando Jacó estava fugindo da casa dos seus pais, por causa da briga com Esaú, e Esaú querendo matar Jacó, e ele vai e foge para a casa do seu tio Labão, no caminho, ele para e bota a cabeça dele numa pedra para descansar um pouco, e tem um sonho. E depois que ele acorda desse sonho, ele diz, Deus está aqui. Deus está aqui na minha realidade, Deus está aqui. Às vezes é justamente quando a gente está numa situação dessa, com a cabeça num travesseiro de pedra, sabe? A gente quer dormir e não consegue. A gente vê aquele reloginho digital virar, e a gente não consegue pegar no sono. Nesses momentos de maior angústia, de maior aflição, é onde temos as experiências mais profundas com a graça de Deus. É quando temos as experiências mais profundas com o amor de Deus. Porque Ele vem à nossa realidade. E Ele se mostra dentro daquela realidade que estamos. Porque Ele nos conhece. Então, quando é que Deus fala? Deus fala por iniciativa dEle. A iniciativa é sempre dEle, Ele vai falar sempre por iniciativa dEle. E também, quando Deus fala, dentro da nossa realidade. Dentro da nossa luta, é na nossa luta que Deus fala. É no labor de todo dia, é lidando com as questões da vida, com as dificuldades da vida. A gente não tem que ir para dentro de um convento para ouvir Deus falar. A gente não tem que ficar isolado num deserto para ouvir Deus falar. Deus fala conosco no nosso dia a dia, é ali, com as coisas acontecendo, é que Deus se revela a nós. É onde a gente vai perceber a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor. Bem, isso quando Deus fala. A segunda coisa, o que é a fala de Deus? Qual é o conteúdo da fala de Deus? Quando Deus fala, o que Ele fala? E aí é aquele problema, né? A gente sempre pergunta, será que é Deus que está falando? É tanta gente falando em nome de Deus, é tanta coisa se apresentando em nome de Deus.
que a gente fica confuso. De fato, a gente pergunta, de onde está vindo realmente a voz de Deus? Quem realmente está falando em nome de Deus? Através de que canais Deus está falando? Bem, aí a questão é a seguinte. Eu não tenho que me preocupar exatamente com o canal por onde Deus fala. Eu preciso me preocupar para saber se a coisa vem de Deus com o conteúdo. É o conteúdo da fala que vai me mostrar se aquilo vem de Deus realmente ou não. O conteúdo da fala. E é nesse conteúdo da fala que eu preciso prestar atenção. Um conteúdo de uma fala em nome de Deus que me chama para coisas que não tenham nada a ver com o Evangelho, com certeza não é de Deus. O conteúdo de uma fala, mesmo em nome de Deus, que me chame para coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Deus. A palavra de Deus, dependendo da boca de quem sai, pode não ser verdade, mas o que vai me revelar isso é o conteúdo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, olha, cuidado, porque há muitos que estão enganando as pessoas e vocês têm que saber fazer essa distinção, têm que fazer esse discernimento. Então, qual é a fala de Deus? Para a gente saber se Deus realmente está falando, vamos prestar atenção no conteúdo. Qual foi o conteúdo aqui dessa fala do anjo para os pastores? Primeira coisa, falou do amor de Deus, da salvação de Deus, da misericórdia de Deus, se manifestando de forma concreta. O que o anjo anunciou aos pastores é que o Salvador tinha nascido. É que ele havia nascido e havia um bebê deitado numa manjedoura, isso é, o amor de Deus se tornou concreto. O amor de Deus se tornou visível. O amor de Deus se tornou uma realidade identificável. A fala de Deus sempre tem a ver com a revelação do seu amor e da sua bondade. A fala de Deus sempre tem a ver com a revelação do seu amor e da sua bondade com referência a nós. A fala de Deus é sempre para nos levar ao amor de Deus e à misericórdia de Deus e ao perdão de Deus e ao cuidado de Deus. A fala de Deus é sempre referente à graça de Deus. Exatamente naquela base, ó, vocês não podem fazer nada, quem fez fui eu. Vocês não têm o que fazer, quem fez fui eu. Nasceu o Salvador. Já nasceu o Salvador, fiquem tranquilos. Confiem nisso, nasceu o Salvador. Então a fala de Deus sempre está transformando o seu amor em algo concreto para a gente. Transformando a sua misericórdia em algo concreto para a gente. Aí é que eu digo a você, quando você ouve uma fala de Deus, que em vez de levar você a perdoar, está levando você a perseguir, não é fala de Deus. Uma fala de Deus que leva você a perseguir pessoas, uma fala em nome de Deus que leva você a odiar pessoas, uma fala em nome de Deus que leva você a humilhar pessoas, a fazer discriminação de pessoas, não é fala de Deus. A fala de Deus é sempre a fala do amor, da misericórdia, é a fala que leva a perdoar, é a fala que leva à reconciliação, é a fala que leva à abertura para o outro. O conteúdo da fala de Deus é sempre a fala da graça. Qualquer outra fala em nome do Evangelho não é Evangelho. É por isso que Paulo começou a carta aos Gálatas do jeito que ele começou. Olha, em todas as cartas, Paulo começa sempre muito gentil, fazendo uma saudação,
pedindo a Deus que abençoe seus leitores, falando das boas notícias que tem recebido sobre eles e agradecido pela vida deles. A carta aos Gálatas, não. A carta à igreja da Galácia, Paulo já começa dizendo: eu estou admirado como vocês deixaram o evangelho verdadeiro e foram para outro evangelho. E do que é que Paulo estava falando? Estava falando justamente isso. Eles deixaram de confiar na graça e criaram todo um sistema de autojustificação em que eles faziam as coisas para justificarem a si mesmos, em vez de dependerem da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Isso era a morte do evangelho. Estavam matando o evangelho. E Paulo, com qualquer coisa que matasse o evangelho, ele reagia muito energicamente, porque você matar a ideia da graça é matar o evangelho. Então, a fala de Deus tem sempre a ver com o amor que se faz concreto. A fala de Deus fala do amor de Deus que virou uma criança, que estava numa manjedoura, que estava numa cidade, que estava num lugar identificável e que podia ser tocada, concreta. O amor de Deus transformado em algo concreto. Essa era a fala de Deus. A fala de Deus sempre se refere a gente e a nós, mostrando o amor concreto e nos levando a concretizar o amor. Nos levando a concretizar o amor dele. Um chamado de Deus é sempre para que nós concretizemos o amor de Deus. Um chamado de Deus é sempre para que nós tornemos concreto o amor de Deus. De maneira que as pessoas sintam esse amor em nós. De maneira que as pessoas vejam esse amor em nós. E isso será sempre uma fala de Deus. Porque esse é sempre o conteúdo da fala de Deus. Então a fala de Deus tem a ver com o amor que se faz concreto. E a maneira como Ele espera que nós transformemos o amor dele em concreto através das nossas vidas em relação ao outro. Mas tem uma segunda coisa aqui nesse conteúdo da fala de Deus que também tem a ver com a fala de Deus na sua essência. Que é os anjos dizendo a eles: olha, agora vocês vão lá e vejam. Vão a Belém e vocês vão encontrar a criança na manjedoura, envolta em panos. Vão lá. Vão ver. E é aqui que a gente encontra a segunda característica do conteúdo da fala de Deus. Ele sempre nos chama para uma experiência pessoal com Ele. Vão lá ver. Vão lá sentir. Vão lá ter a sua experiência. Porque no nosso relacionamento com Deus, não vale a experiência do outro. No nosso relacionamento com Deus, o que vale é a nossa experiência. Deus nos chama para que creiamos nele, para que confiemos nele, e para que a experiência seja nossa. Deus não fala com você para ser o Deus do outro. Deus fala com você para ser o seu Deus. Jesus não veio nos salvar para ser a salvação do outro. Jesus veio nos salvar para ser a sua salvação. O Evangelho nos convida a crer, não porque o outro crê. O outro crê, é a experiência dele. O Evangelho nos convida a nós termos a nossa própria experiência de fé. A nossa própria experiência com Deus. Então, na fala de Deus, nós somos sempre chamados a conhecê-lo. A ter a nossa experiência com Ele, pessoal, intransferível. A fé não é hereditária, a gente não recebe a fé por herança dos nossos pais. A fé não é genética, ela não passa pelo sangue, nem passa pelos genes.
A fé não é tradicional, ela não vem através de uma tradição, a fé não é litúrgica, ela não vem através de uma liturgia, a fé não é ritualista, não é um ritual que nos faz crer. A fé é pessoal. A fé é de cada coração, o coração que se quebranta, o coração que fica contrito diante dele, o coração que se arrepende, o coração que crê. Por isso, o chamado de Jesus é sempre um chamado pessoal. E por isso, o nosso compromisso é com Cristo. Porque o nosso negócio é com Ele. O que faz com que todo o resto faça sentido, igreja faz sentido, servir a Deus faz sentido, o reino de Deus faz sentido, nos batizarmos faz sentido, participar da ceia faz sentido, evangelizar alguém faz sentido, tudo isso faz sentido, participar do culto faz sentido, só faz sentido se o nosso negócio é com Cristo. Se a nossa relação é com Cristo e se temos uma relação pessoal com Cristo, vão lá e vejam. Vão lá e vocês vão encontrar. Vão lá e vocês vão saber que vocês tenham essa experiência. A fala de Deus nos chama sempre para essa experiência pessoal. Nós e Deus. E assim, então, o que nós temos nesse texto do anjo falando àquelas pessoas, àqueles pastores, a gente encontra aqui tanto sobre quando Deus fala, quanto a gente encontra aqui sobre a fala de Deus no seu conteúdo. Quando Deus fala por iniciativa dele. É Ele que sempre toma a iniciativa de se comunicar conosco. Quando Deus fala transformando o seu amor em algo concreto. O discurso de Deus, a fala de Deus, o conteúdo do que realmente vem de Deus, tem a ver com o amor transformado em algo concreto. Fora disso, não é de Deus. E a fala de Deus, no seu conteúdo, na sua essência, tem essas duas características. Ele nos mostra que entra na nossa realidade, fala na nossa realidade, e Ele nos mostra que devemos ter a nossa experiência com Ele. Nós precisamos ter a nossa experiência de fé com Ele. Você está aqui hoje, com várias pessoas ao seu lado, e todos nós participando desse culto coletivo, mas isso precisa ter significado para você. Deus precisa ter sentido para você. A palavra de Deus e o Evangelho precisam ter sentido para você. O amor de Deus precisa ter sentido para você. Senão não adianta nada disso que estamos fazendo aqui. Cada um de nós, ao sair daqui hoje, devemos sair daqui com a certeza de que nós tivemos a nossa experiência de fé com Deus. Que nosso coração esteve quebrantado diante dele. E principalmente que nós saímos daqui, cada um de nós, seguindo a Cristo e prontos a viver o Evangelho na nossa vida. É isso que faz com que os nossos cultos façam sentido. A partir do momento em que cada um sai daqui com a sua experiência pessoal de fé no amor e na graça de Deus. Que nessa noite nós possamos levar conosco essa certeza de Deus falando conosco, da sua fala conosco, e que de fato nós possamos ser transformados e alcançados por esse amor e por essa fala de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.